Primeiro aos Tessalonicenses capítulo 5, eu vou ler apenas o verso de número 19. Primeiro aos Tessalonicenses 5, 19, diz assim a palavra do Senhor: não apaguem o espírito. Talvez na sua tradução seja: não extinguais o espírito. A minha tradução é: não apaguem o espírito. É tão curtinho essa frase, eu gostaria que nós lêssemos todos juntos na minha tradução aqui. Vamos lá? Não apaguem o espírito. Novamente, não apaguem o espírito. Oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra maravilhosa. Tua palavra é viva, poderosa, eficaz. Tua palavra tem o poder de transformar, de limpar as vidas, a partir da atuação do teu Espírito Santo em nós. Senhor amado, dá-nos entendimento, sabedoria, temor do Senhor cada vez mais, para lidarmos com a tua palavra. Dá-nos direção para entendermos a tua palavra, para expormos a tua palavra esta noite e para praticarmos na nossa vida, cada um de nós, aquilo que a tua palavra nos chama para a atenção. Ó Deus, que tudo seja para a glória, para o louvor e para a honra do teu nome somente. Em nome de Jesus. Amém. Não apaguem o espírito. É um imperativo da palavra de Deus. É uma ordem. É muito importante que nos atentemos para a mensagem desta noite. Deus tem me tocado, creio eu, tem tocado o meu coração sobre esse tema. Na realidade, eu estou incomodado com esse tema já faz um tempo, meio que o coração ardendo na alma sobre esse tema. E o tema é o avivamento. Estou plenamente convencido de que nós necessitamos urgentemente de um avivamento. Eu prego esta mensagem para esta igreja, mas na realidade esta mensagem para mim é para a igreja mundial, do mundo todo. Nós necessitamos de um avivamento. Avivamento para a igreja hoje. Este é o tema que não sai do meu coração nesses dias. Estou incomodado com a questão do avivamento. E por quê? Porque precisamos de um avivamento. A palavra de Deus traz esse imperativo para nós, lido na carta aos Tessalonicenses: não apaguem o espírito. Me parece que se há claramente uma ordem para que se não faça tal coisa, é porque é plenamente possível de se acontecer esta coisa. Se fosse impossível se apagar o espírito, com certeza não haveria ordem de Paulo para que não apagássemos o espírito. Então, se há ordem para que não se apague, é porque há a possibilidade do espírito ser apagado. Agora, como apagar o espírito? Se o Espírito Santo é Deus, como Deus pode ser apagado? Me parece claro que Deus não pode ser apagado na sua essência, na sua pessoa em si. Deus não pode ser apagado em quem Ele é. Mas eu creio que, infelizmente, nós podemos apagar o espírito no nosso coração. Nós podemos apagar a ação de Deus na nossa vida.
nós podemos apagar o Espírito Santo na igreja? A igreja pode apagar o Espírito Santo? Eu fui convidado para pregar em Presidente Epitácio pelo Conselho de Pastores para comemorar os 502 anos da Reforma Protestante, e utilizei o mesmo texto, num viés um pouco diferente. Porém, percebo que há 502 anos atrás, a igreja tinha apagado o Espírito, e os homens ocuparam o lugar que era devido ao Senhor, e por isso necessitou de um homem, um monge agostiniano, Martinho Lutero, em 1517, ser tocado por Deus para começar a chamada Reforma Protestante. Então a igreja da Idade Média apagou o Espírito em si mesma, apagou a ação de Deus, e Deus precisou levantar uma pessoa para reacender a chama do Espírito no coração das pessoas. Se você olhar na história da igreja, me parece que hoje a igreja da Inglaterra apagou o Espírito. A Inglaterra, que foi o berço, um celeiro de evangelização para o mundo. Estava conversando com um pastor metodista e ele disse: a igreja metodista está com uma campanha agora, e os pastores metodistas brasileiros que quiserem ser enviados para a Inglaterra para serem missionários na Inglaterra, a igreja está com esta campanha de enviar missionários para a Inglaterra. Achei interessante, porque a Inglaterra outrora foi que enviou missionários ao mundo. Eu estava vendo na internet um fotógrafo que saiu fotografando as igrejas na Inglaterra, e você vê as igrejas abandonadas, antigos templos que outrora estavam cheios de pessoas no avivamento, agora estavam completamente vazios, entregues ao tempo. É possível apagar o Espírito. Então precisamos de um avivamento. Essa é a minha mensagem esta noite. E por que precisamos de um avivamento? Precisamos de um avivamento para não morrermos. Precisamos de um avivamento, cada um de nós, individualmente, como igreja, precisamos de um avivamento para não morrermos. As pessoas têm se tornado apáticas em geral. Leonard Ravenhill disse na década de 60, preste atenção, década de 60, a maioria de vocês não tinha nascido na década de 60, Leonard Ravenhill disse na década de 60 para os Estados Unidos esta frase: a grande tragédia de nossos dias é que existem muitos pregadores sem vida no púlpito, entregando sermões sem vida a um povo sem vida. Que lástima. Palavras de Leonard Ravenhill nos anos 60 para os Estados Unidos. Me parece que a frieza se estabeleceu em muitos corações. A falta de vivacidade se tornou uma marca do nosso século. Século 20, em que ele chama o povo e diz: não durmamos como os demais. Ou seja, precisamos de um avivamento para não morrermos. Precisamos de um avivamento para não morrermos. Segundo, precisamos de um avivamento para suportarmos os últimos tempos. Precisamos de um avivamento para suportarmos os últimos tempos da igreja na terra. Os últimos tempos são terríveis. O pecado se alastra no meio social de tal forma que na sociedade de hoje o certo se tornou errado e o errado foi aceito como certo.
É só você fazer um teste. Entre em alguma rede social e faça uma afirmação do que você acha certo na sociedade e o que você acha errado. Imediatamente você será bombardeado com milhares de oposições, porque ninguém pode mais afirmar na nossa sociedade: isto é errado e isto é certo. Na sociedade tem que haver uma conivência com tudo. A sociedade do século 21 está apodrecida. As práticas promíscuas graçaram no mundo contemporâneo. Hoje em dia, crianças já são alvo de toda a deturpação moral. Antes, há tempos atrás, os adultos eram os agentes e os alvos da imoralidade. Mas agora, até mesmo as crianças estão sucumbindo à devassidão moral na sociedade. Elas são os alvos da devassidão moral. Em alguns casos, até os agentes. Crianças estão se suicidando na nossa sociedade. Crianças estão procurando vídeos na internet para se suicidarem na nossa sociedade. A nossa sociedade está corrompida. Ninguém pode mais hoje se opor à depravação, porque os homens chamaram a depravação de seu amigo íntimo no século 21. Deram a mão ao pecado, se revoltaram contra tudo o que levante a bandeira da santidade. Até mesmo os púlpitos estão dando voz à imoralidade, à mornidão e aos desejos perversos do coração humano. Líderes têm se levantado em nome do modernismo e ensinado pessoas a viverem sem Deus, sem santidade, sem vida espiritual, e tudo isso em nome do próprio Deus. Precisamos de um avivamento para suportarmos os tempos difíceis e nos mantermos de pé, mesmo diante de uma geração perversa e uma igreja secularizada e morta. Paulo já disse a Timóteo: nos últimos dias os tempos serão terríveis. Os homens terão comichões nos ouvidos e não suportarão a sã doutrina. Estamos vivendo os últimos dias. Estamos trilhando os mesmos passos da igreja na Europa, que se apagou em meio ao seu pecado e se tornou morta espiritualmente. Há um ciclo no mundo, há um efeito em cascata. Os avivamentos começaram na Europa, desceram para os Estados Unidos e chegaram até nós. Mas da mesma forma, a frieza espiritual invadiu a Europa, está muito presente nos Estados Unidos e está chegando no nosso continente. Não podemos caminhar para a frieza espiritual, não podemos seguir os passos da destruição, não podemos sucumbir ao pecado. Precisamos de um avivamento para suportar os últimos tempos e não nos tornarmos meros frequentadores religiosos que nenhuma vida tem para transmitir a esse mundo. Paulo diz: não apagueis o espírito, no mesmo contexto em que ele fala no verso 3 do capítulo 5, referindo-se aos últimos dias. Paulo fala do dia do Senhor e diz: quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo algum escaparão. Paulo adverte a igreja que nos últimos dias as pessoas estariam falando de paz, 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 temos paz, temos paz. Uma paz falsa que precederia a destruição. Precisamos de um avivamento como igreja para suportarmos os últimos tempos,
Os últimos tempos são difíceis, são terríveis. Eu tenho percebido Deus levantando pregadores para pregarem sobre avivamento. Tenho percebido Deus levantando pessoas para escreverem sobre a necessidade de um avivamento para a nossa época. Precisamos de um avivamento para suportarmos os últimos tempos. Precisamos de um avivamento também para não nos tornarmos mornos espiritualmente. A mornidão é o pior estado de uma igreja. Deus já disse em Apocalipse: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, verso 16. Esta mensagem de Apocalipse é uma mensagem para a igreja do século 21. Precisamos tomar cuidado com a mornidão espiritual. Eu sei, talvez essa mensagem seja muito forte para os secularizados. Talvez seja um escândalo para os que se venderam ao pecado. Mas o que me importa esta noite é transmitir a palavra de Deus para a igreja. Porque um espírito de apatia se instalou na igreja moderna. Muitos tornaram-se sonâmbulos, anestesiados, que balbuciam frases bonitas, mas sem vida espiritual. Hoje em dia não se pode mais falar em pecado na igreja, porque a palavra pecado se tornou algo cafona, algo fora de moda e antiquado. O pior é que as pessoas se acostumaram à mornidão e se sentem bem, falam e fazem discursos em nome de Deus como se fossem íntimos de Deus, usam o nome de Deus como se possuíssem uma intimidade e um conhecimento libertador do Evangelho, mas na realidade não passa de uma estratégia maligna no meio da própria igreja para afastar as pessoas do verdadeiro Evangelho. Já havia distorção do Evangelho na igreja primitiva, e essa distorção está muito clara hoje em dia, nos nossos dias. Por isso, como igreja, precisamos abandonar a mornidão espiritual. Se quisermos continuar sendo envolvidos por Deus, se quisermos continuar habitando em Deus, precisamos largar a mornidão espiritual. Os mornos serão vomitados. Eles se acostumaram a manter algo em nome da fé, algo da espiritualidade, mas misturaram isso com a secularização e os pecados. Precisamos de um avivamento para aquecer aquilo que está esfriando. A própria natureza nos ensina que aquilo que é aquecido pelo fogo, naturalmente, seguindo o curso natural, tende a se esfriar. Essa é uma metáfora da vida espiritual. A vida espiritual que um dia foi aquecida pelo fogo do Espírito, tende a caminhar para o esfriamento. É assim com a conversão. Quando a gente se converte, parece que um fogo acende na nossa alma. A gente quer viver só para Jesus. A gente quer falar de Jesus todo momento. A gente quer cantar o dia inteiro para Jesus. A gente quer frequentar quantas reuniões da igreja tiver. A gente sempre está junto. Mas aí vai passando o tempo. E a ação do tempo, da naturalidade das coisas, faz com que o esfriamento comece a chegar na nossa vida. Paulo fala: não apagueis o espírito. Precisamos de um avivamento para aquecer o que se está esfriando, para tornar a igreja um veículo da atuação do poder do Espírito Santo. É a igreja que é o veículo da atuação do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo atua através da igreja. Paulo fala: não apagueis o espírito, no mesmo contexto em que ele diz no verso 22 do mesmo capítulo 5: afastem-se de toda forma de mal. Afastem-se do mal.
quando não se tem a prática de se afastar do mal, o resultado é a mornidão espiritual. Precisamos de um avivamento para não nos tornarmos mornos espiritualmente. Mas também precisamos de um avivamento, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. Nós cantamos hoje, ó Alfa, Ômega, Senhor que está sentado, ó vem Senhor Jesus. Nós cantamos, e talvez sejamos a última geração da igreja no mundo. Nós não sabemos quando Cristo voltará, não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais dos tempos se apressam a aparecer. O mundo prepara o ambiente para o anticristo, a apatia espiritual está no mundo, a rebeldia, o sentimento de rebelião está nos corações. As crianças estão sendo doutrinadas para a rebeldia espiritual neste mundo, em todos os lugares. Qualquer ajuntamento de criança hoje já é um problema, porque não se há respeito mais dos filhos pelos pais, não há respeito das crianças para com as autoridades, para com os professores. Isso é o espírito do anticristo atuando no mundo, preparando para a rebeldia, porque o anticristo é a opção máxima da rebelião contra a autoridade máxima que é Deus. Ele se rebela contra tudo aquilo que é Deus. Então ele está preparando o ambiente para o seu aparecimento no mundo. A sociedade está cada vez mais perversa, e a medida da iniquidade deste mundo parece estar alcançando níveis antes jamais imaginados. Deus vai intervir neste mundo. Já foi assim no passado. Deus construiu o Antigo Testamento para nos mostrar, através de metáforas que ali foram acontecendo, das coisas que virão. Quando os homens se afastaram de Deus e o nível do pecado atingiu proporções inaceitáveis, Deus abriu as comportas das fontes do abismo e inundou o mundo em água. Pastor José Sanches dizia: Deus prometeu que não vai mais destruir o mundo em água, mas destruirá no final com fogo. E é verdade, porque Pedro diz que os elementos se derreterão no fogo no futuro. Quando os homens pensaram que poderiam alcançar níveis divinos com as suas ações, Deus interveio e confundiu as línguas na Torre de Babel. Quando Sodoma e Gomorra atingiram níveis inaceitáveis para uma sociedade, Deus arrastou Ló e sua família para fora e destruiu as duas cidades com fogo e enxofre. Uma metáfora do arrebatamento, da saída deste mundo e da punição sobre o mundo. Quando a medida da injustiça dos amorreus que habitavam a terra de Canaã atingiu o seu ápice, Deus enviou os exércitos de Israel e os destruiu. Esta promessa tinha sido feita a Abraão lá atrás. Quando o reino norte de Israel, em 722 a.C., atingiu níveis de depravação espiritual inaceitáveis, Deus enviou os exércitos do rei da Assíria e destruiu Samaria e as cidades do reino norte e levou o povo para o cativeiro. Quando o reino sul de Israel atingiu níveis insuportáveis de idolatria e promiscuidade, Deus enviou os exércitos de Nabucodonosor e destruiu Jerusalém em 587 a.C. Quando a depravação do templo de Jerusalém chegou a níveis inadmissíveis, Deus enviou os romanos e eles destruíram o templo no ano 70 depois de Cristo, e em 135 depois de Cristo destruiu Jerusalém. Alguém conduz esse senhor, por favor, a sentar-se em algum lugar. Quando a medida dos alemães se tornou insuportável na Segunda Guerra Mundial,
no século XX, Deus enviou as forças aliadas que destruíram o império de Adolf Hitler. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos: Deus continua vivo e ativo por todos os séculos. Ele é o soberano. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus diz: eu não mudo. Malaquias capítulo 3, verso 6. Por isso a Bíblia diz que um dia Deus vai derramar as suas taças sobre este mundo. A iniquidade deste mundo vai atingir níveis tão elevados que Deus derramará suas taças sobre a terra. O livro de Apocalipse fala das punições terríveis, dos ais, das taças da ira de Deus que recairão sobre a terra. E nós sabemos que os dias se aproximam numa velocidade jamais vista. Deus colocará um fim na iniquidade dessa terra. Precisamos de um avivamento para estarmos preparados para a vinda de Cristo, porque Cristo voltará para arrebatar a sua igreja antes que as taças da ira sejam derramadas sobre a terra. Deus tirará o seu povo daqui, mas nós precisamos estar preparados, precisamos estar cheios do Espírito Santo, precisamos de um avivamento. Paulo diz: não apagueis o Espírito, no mesmo contexto em que ele diz sobre o dia do Senhor, no verso 2 do capítulo 5. O Senhor virá, precisamos de um avivamento, porque Cristo virá buscar a sua igreja, e nós precisamos estar preparados. Mas como teremos um avivamento? Como teremos um avivamento? O avivamento só vem quando há um reconhecimento do pecado e arrependimento diante de Deus. Avivamento não vem se não reconhecermos o pecado e não nos arrependermos. Precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos enxergar os nossos pecados. A mensagem de Cristo é uma mensagem contra o pecado. Jesus começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 4, verso 17. Arrepender-se do quê? Arrepender-se dos seus pecados. A mensagem que enfoca o pecado, hoje em dia não é bem-vinda em muitos púlpitos. Mas a mensagem de confrontação ao pecado é a mensagem de Jesus. É a mensagem dos discípulos de Jesus. É a mensagem do apóstolo Paulo. É a mensagem da igreja. Jesus falou muito sobre o pecado. Jesus falou muito sobre o diabo e sobre o inferno. Hoje em dia, estes são termos considerados ultrapassados na teologia moderna, mas isso é apenas uma outra forma de se desviar do verdadeiro evangelho. Então esta é a mensagem do evangelho de Cristo. Só quando se enfoca o pecado, há possibilidade de arrependimento e perdão. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 14: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará as ofensas. O pecado é uma realidade, irmãos, e precisamos de arrependimento. Hernandes Dias Lopes disse: o ser humano precisa se arrepender, e se arrepender não apenas dos pecados que comete, mas o ser humano precisa se arrepender de quem ele é realmente. Precisamos de arrependimento, arrependimento dos próprios pecados e arrependimento de quem nós somos como pessoa. Quando se enfoca o pecado, então há possibilidade de arrependimento. É importante que haja arrependimento. Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Precisamos enfocar o pecado como igreja, para que haja arrependimento e mudança de vida nos corações. É claro, quando se enfoca o pecado, a culpa é uma realidade.
Tem vários tipos de culpa. Alguns são indevidos e devem ser eliminados. Eu diria que são as culpas negativas para o ser humano. Por exemplo, alguém que sente culpa porque lhe ensinaram algumas heresias, ataram fardos pesados que nada tem a ver com o Evangelho, e quando as pessoas aprendem essas doutrinas de homens, acabam se enchendo de culpa por não conseguirem as guardar. A culpa negativa é aquela que tenta se instalar, mesmo depois que há o perdão. Mas existe a culpa positiva. A culpa positiva é aquela que nos diz: você pecou, é culpado deste pecado. E quando o pecado é enfocado e nos sentimos culpados, então essa culpa é positiva, porque ela pode nos levar ao arrependimento e assim ao perdão. O cristianismo trata a culpa como um sentimento necessário ao arrependimento e à melhora espiritual do infrator, pois o mesmo alcança a mudança apenas se reconhecer como inadequado o ato cometido. A Bíblia diz: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então a culpa pode ser uma consequência do pecado. A culpa indevida tem que ser eliminada da vida. Se você se sente culpado porque de alguma forma não se sente perdoado, essa culpa tem que ser eliminada da sua vida. Mas se eu e você pecamos e nos sentimos culpados por isso, o Espírito está agindo em nós para que a gente se arrependa e mude. Cristo diz: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Assim, o Evangelho de Cristo é uma mensagem sobre o pecado. Como disse J.I. Packer no livro Evangelismo e Soberania de Deus, o Evangelho é uma mensagem a respeito de Deus. O Evangelho é uma mensagem a respeito do pecado. O Evangelho é uma mensagem a respeito de Cristo. O Evangelho é uma mensagem a respeito de fé e é uma chamada ao arrependimento. A mensagem do Evangelho não pode deixar de falar de Deus, do pecado, de Cristo, da fé e do arrependimento. Então, para haver perdão, precisa haver arrependimento de pecados. Pais precisam pedir perdão aos seus filhos. Filhos precisam se consertar com seus pais. Irmãos precisam reatar laços com os irmãos. A vaidade, o pecado, o orgulho, as orgias, as prostituições, os adultérios, as indiferenças, a falta de compromisso, as bebedeiras, a falta de amor, a falta de vínculos entre os irmãos, a apatia espiritual, a frieza, a falta de oração, precisa ser encarado como pecado. E a gente precisa se arrepender disso. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados para que haja avivamento. Para que haja avivamento, só haverá um avivamento quando houver arrependimento. Mas também o avivamento vem quando há um clamor sincero no coração. Não só nos arrependermos, mas clamarmos ao Senhor. Clamarmos pedindo um avivamento, é isso que nós precisamos. Nós precisamos clamar por um avivamento. Precisamos orar por um avivamento. Precisamos buscar um avivamento. Precisamos orar nas nossas casas, precisamos orar na igreja, precisamos orar para que Deus restaure pessoas que estão caídas na bebida, no pecado. Precisamos orar, precisamos abraçar pessoas, precisamos evangelizar, precisamos levar a palavra adiante, precisamos clamar por um avivamento para que o avivamento venha. A igreja não pode viver sem o avivamento.
Sem avivamento não há ação do Espírito. Sem avivamento não há transformação. Sem avivamento a igreja deixa de ser sal, deixa de ser luz no mundo. Sem avivamento não há conversão genuína. Sem avivamento não há transformação, não há santificação. Sem avivamento não há preparação para a vinda de Cristo Jesus. Sem avivamento não há mudança de vida. Sem avivamento não há conversões reais no coração das pessoas. Sem avivamento não há culto verdadeiro prestado a Deus. Sem avivamento não há mudança de mente, não há mudança de coração, não há mudança de conduta definitiva. Sem avivamento não há vida para a igreja. Sem avivamento não há esperança. Nós precisamos de um avivamento do Espírito Santo recaindo sobre as nossas vidas. Temos que clamar, temos que orar por um avivamento de Deus no nosso coração e na nossa alma. Precisamos pedir perdão ao Senhor e clamar em oração para que o avivamento de Deus desça sobre a nossa vida. Nossa igreja não pode ser apática. Não podemos ser apáticos em relação a este mundo. Não podemos ser indiferentes ao que está acontecendo aí fora. Não podemos ser indiferentes à frieza espiritual. Não podemos ser gelados espiritualmente. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Só há um caminho para a igreja, e este caminho é ser cheio do Espírito. Só há um caminho para a igreja, e esse caminho é ser mudado pelo poder do Espírito Santo. Precisamos de mudança. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. A graça de Deus precisa nos invadir, transformar a nossa vida. Nossas famílias precisam ser cheias do Espírito Santo. Nós temos que ser cheios da graça de Deus. Não só aqui no culto, nós vamos ser cheios da graça de Deus na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira. Precisamos ser cheios da graça de Deus. Precisamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. É isso que precisamos. Ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Não há transformação genuína se o poder do Espírito não estiver. A igreja não precisa de mais nada, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Nós não precisamos nem ser cheios de pessoas. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que precisamos. Precisamos ser cheios do Espírito. Vamos orar. Vamos ficar em pé. A mensagem desta noite é uma chamada ao avivamento. Eu vou pregar mais ainda sobre esse tema, porque esse tema está importunando o meu coração. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Precisamos ser cheios do Espírito. Fica sentado quietinho aí ouvindo a palavra. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. É isso que precisamos. Isso está incomodando o meu coração. A igreja precisa disso. Precisa disso. Precisamos que o Espírito Santo toque o nosso coração. Precisamos voltar à palavra. A palavra de Deus precisa ser um deleite no nosso coração, na nossa vida. Precisamos amar a palavra de Deus, acima de tudo. Amar a palavra do Senhor. O Espírito Santo está nos chamando para uma nova etapa, para uma nova fase na vida. Nós não podemos perder mais tempo. O Espírito Santo está nos chamando para uma nova etapa, para uma nova fase. O Espírito Santo quer fazer uma obra em nós. Deus amado, vamos orar. Vamos orar esta noite. Senhor Deus poderoso, glorificado é o teu nome. Louvado é o Senhor para todos sempre. Te amamos, ó Deus, te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. O Senhor é Deus da vida, o Senhor é Deus acima de tudo e de todos. Fortalece, ó Senhor, a nossa vida. Precisamos de um avivamento acima de qualquer coisa. Precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento. Senhor amado, derrama do teu Espírito. Fala com a nossa vida. Ó Deus amado, desperta esta igreja
para que haja o poder do Teu Espírito Santo sobre nós. Desperta esta igreja, para que haja o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Que seja tudo para a glória do Senhor, em nome de Jesus.